A vida cristã é uma jornada de fé, marcada por lutas, decisões e milagres. É um caminho que exige confiança constante em Deus, especialmente quando os ventos contrários sopram com força. Em meio às adversidades, uma virtude se destaca como fundamental: a persistência. Ela não é apenas uma atitude humana de resistência, mas uma expressão viva da fé em um Deus que nunca abandona os seus filhos. Ao lado da persistência, encontramos dois pilares igualmente indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa: o poder do subconsciente, moldado pelo Espírito Santo, e a coragem de tomar decisões fundamentadas na fé. Juntos, esses três elementos formam uma base sólida para caminharmos de forma firme, resiliente e cheia de esperança rumo aos propósitos divinos. Nesta reflexão, mergulharemos nesses três fundamentos da vida cristã, ampliando a compreensão do que significa viver pela fé, perseverar em meio às provações e escolher diariamente andar na luz do Senhor. Se essa mensagem falou com você de alguma maneira, eu te convido de coração a curtir esse vídeo, se inscrever no canal Memórias da Alma para seguir caminhando ao nosso lado nessa jornada de fé. O primeiro fundamento que vamos falar é a persistência, a perseverança que provém da fé. A persistência, do ponto de vista cristão, não é apenas insistência humana ou teimosia diante de desafios. É a manifestação visível da fé em ação. É continuar quando tudo diz para parar. É confiar quando os resultados ainda não chegaram. É crer, mesmo quando os olhos naturais não enxergam nenhuma saída. A palavra de Deus é repleta de exemplos de homens e mulheres que perseveraram e, por isso, experimentaram a fidelidade do Senhor. Jó, por exemplo, é um dos maiores símbolos de persistência espiritual. Ele perdeu tudo: filhos, bens, saúde e a compreensão da esposa e amigos. E mesmo assim declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Que fé extraordinária! Jó não apenas suportou o sofrimento, ele escolheu permanecer fiel. Sua persistência não foi um simples aguentar firme, mas um descansar confiante no caráter de Deus. Ao final, o Senhor restaurou tudo em sua vida, mostrando que a persistência movida pela fé gera frutos eternos. O apóstolo Paulo, por sua vez, enfrentou prisões, açoites, naufrágios, fome e perseguições. E ainda assim escreveu: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Isso nos mostra que a perseverança está ligada à visão do céu, à consciência de que nossa caminhada aqui é passageira e tem um propósito eterno. Persistir também é orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Não necessariamente com palavras, mas com atitudes. Quando não desistimos, mesmo em silêncio, estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti. É como a mulher do fluxo de sangue que, após 12 anos de sofrimento, tocou em Jesus e foi curada. Ela não clamou em voz alta, mas sua fé a levou a agir. Quantas bênçãos são perdidas por falta de persistência? Jesus nos ensinou sobre isso na parábola da viúva persistente, Lucas 18:1-8, mostrando que Deus honra aqueles que insistem em buscá-lo com coração sincero e fé constante. Persistir é, portanto, confiar no tempo de Deus. Saber que o plantio da fé sempre será seguido por uma colheita abundante, mesmo que demore. Como diz Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O segundo fundamento que falaremos é
o poder do subconsciente, a mente guiada pelo espírito. Muito antes de a psicologia moderna explorar os mistérios da mente subconsciente, a Bíblia já nos ensinava sobre a importância de guardar o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. No contexto bíblico, o coração inclui não apenas os sentimentos, mas também a mente, os pensamentos profundos e as convicções interiores. O subconsciente é como o solo onde plantamos sementes. Se plantamos medo, dúvida e negatividade, colheremos insegurança e paralisia. Mas, se semearmos a palavra de Deus, fé e promessas divinas, nossa vida será um jardim frutífero de paz e esperança. Romanos 12:2 nos exorta: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Essa renovação acontece quando permitimos que o Espírito Santo atue não apenas em nossos atos conscientes, mas também em nossa mente oculta. Muitas pessoas vivem cativas de padrões mentais que alimentam a insegurança, a comparação e o medo do fracasso. No entanto, Jesus veio para libertar também os pensamentos aprisionados. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Por isso, meditar nas Escrituras não é apenas uma disciplina espiritual, é uma forma de reprogramar o subconsciente com a verdade de Deus. É um modo de alinhar nossa mente às promessas do céu, expulsando as mentiras do inimigo que nos enfraquecem. Davi, antes de enfrentar Golias, lembrou-se das vitórias que Deus já lhe havia dado contra o urso e o leão. Essa memória da fidelidade divina estava gravada em seu subconsciente. Por isso, não teve medo do gigante. Ele não apenas viu a ameaça, viu a vitória que Deus já havia prometido. A fé, quando bem enraizada, opera mesmo em níveis inconscientes. Mesmo sem entender tudo, confiamos. Mesmo sem ver o fim, sabemos que Deus já está lá. Esse é o poder de uma mente cheia da palavra. Ela gera decisões sábias, atitudes firmes e confiança sobrenatural. O terceiro fundamento que vamos abordar é o poder da decisão, escolhendo caminhos com fé e coragem. Deus nos criou com o dom do livre-arbítrio. Isso significa que, mesmo sendo soberano, Ele nos convida a participar de sua obra por meio de nossas decisões. A vida cristã é feita de escolhas diárias entre o medo e a fé, entre o conforto e o propósito, entre a vontade da carne e a vontade do Espírito. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que mudaram o curso da história por meio de uma decisão. Josué declarou: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Josué 24:15. Essa decisão não foi apenas pessoal, mas impactou sua família e toda a nação de Israel. Nossas decisões devem ser moldadas pela oração. As melhores decisões nascem da intimidade com Deus. Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, passou a noite em oração. Lucas 6:12-13. Isso nos ensina que decidir sem orar é arriscado, mas decidir após buscar a direção de Deus é andar em segurança. Decidir é um ato de fé. Não é esperar garantias humanas, mas confiar na direção divina. Abraão deixou tudo para trás e foi para uma terra que não conhecia, apenas porque Deus mandou, e por isso se tornou pai de muitas nações. Pedro tomou uma decisão ousada: sair do barco e andar sobre as águas. Ele sabia que era impossível aos olhos humanos, mas creu na palavra de Jesus: "Vem."
E enquanto manteve os olhos no Mestre, andou sobre as águas. O problema começou quando olhou para o vento. Essa história nos mostra que as decisões baseadas na fé exigem foco e coragem, mas são recompensadas com experiências sobrenaturais. Quantas vezes adiamos decisões importantes por medo de errar? Deus não exige perfeição, mas sim um coração disposto. Ele pode redirecionar nossos passos, mas precisa que demos o primeiro. Como está escrito em Provérbios 16:9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Persistência, mente renovada e decisões corajosas são expressões práticas de uma vida guiada pela fé. O cristão não é alguém que tem todas as respostas, mas alguém que confia plenamente em quem tem o controle de todas as coisas. Deus. A jornada da fé é feita de altos e baixos, sim, mas quando decidimos permanecer, renovar a mente pela palavra e agir em obediência, colhemos frutos que o mundo não pode oferecer: paz, propósito e a presença constante do Espírito Santo. Lembre-se, a vitória não pertence aos mais fortes, mas aos que não desistem. Aqueles que permanecem firmes, mesmo quando tudo parece contrário, verão a mão de Deus se mover. Aqueles que renovam seus pensamentos com a verdade divina experimentarão liberdade interior. E aqueles que decidem com coragem verão portas se abrirem onde antes só havia muralhas. Que sua fé seja como a rocha, firme, constante e cheia de esperança, e que sua vida seja marcada por uma persistência que nasce do céu, uma mente que reflete Cristo e decisões que glorificam o nome do Senhor. Se essa mensagem fez sentido para você, curta esse vídeo, inscreva-se agora mesmo no canal Memórias da Alma. Escreva nos comentários qual parte mais te marcou e compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra. Talvez, através de você, Deus responda à oração de alguém hoje.